E para abrir o turno final do nosso evento, a gente tem a honra de apresentar a mesa intitulada Marketing para o Futebol, Marketing no Futebol, para além do gol, e que vai ser moderada por Alan Oliveira. Alan, que é formado em comunicação social, natalense e que trabalha hoje como diretor de marketing do Botafogo da Paraíba, é quem vai fazer a moderação e com certeza vai deixar várias provocações aí para os nossos palestrantes, convidados e fazer essa interface bacana com vocês. Então, espero que vocês aproveitem bastante, né? A gente tentou diversificar de maneira bem ampla aí a programação no que tange a gestão, que é a ênfase do evento, e agora a gente vai especificamente debater marketing a partir dos especialistas que estão aqui, as referências em marketing do futebol nordestino. Alan, obrigado pela tua participação, seja bem-vindo. Obrigado, George, obrigado a todos, boa tarde, né? Boa tarde a todos aqui presentes. Primeiro, agradecer o convite de vocês aí, parabenizar pelo sucesso do evento, George, desde ontem, né, que vários temas bem interessantes, desde gestores de futebol, presidentes de clubes, entre eles aqui o presidente Rafael Tenório, do CSA, né, que vem fazendo um trabalho de gestão. Eu vou provocar aqui, viu, presidente, nosso executivo Ricardo aqui também. Tem vários amigos aqui, tem jornalistas, né, esportivos, né, dirigentes de futebol, amantes. É muito bom falar sobre algo que a gente gosta e, para não perder muito tempo, já provocar para os colegas, depois eu tenho alguns questionamentos, deixar eles muito à vontade, tá? Para que cada um possa falar. E aí, inicialmente, aqui, já passar a bola aqui, viu, Lene? Para o Lene, que é executivo de marketing do Bahia, colega que eu pude conhecer de perto o ano passado, na final da Copa do Nordeste, né, Lene? Do trabalho que a gente estava na época do Sampaio. E passar a bola para você, Lene, falar um pouquinho do que é hoje o Bahia, como é que funciona o marketing do Bahia, como é que funcionam as ativações. Você que de manhã já falou um pouquinho, uma série de ações, me fica à vontade, o que é que você pode contribuir também para o período da tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Alan. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. De manhã eu falei bastante aqui, né, do Bahia, então eu deixei um pouquinho de parte do assunto do marketing, que era a respeito das ações afirmativas, justamente para falar à tarde, para não ficar muito repetitivo. Então, o Bahia, no início de 2018, foi o início da gestão de Guilherme Belintani, ele já vinha com essa vontade de deixar o clube começar a se posicionar de maneira mais enfática, principalmente em rede social, a respeito de temas que seriam mais sensíveis na sociedade. Então, Guilherme nos deixou livres para pensar num formato de que maneira a gente poderia abordar, e com base nisso a gente criou um núcleo que chama Núcleo de Ações Afirmativas, em que esse núcleo é formado por pessoas do clube e por voluntários. Esses voluntários são pessoas que são ligadas a vários movimentos, então o movimento LGBT, movimento de discriminatório, sobre racismo, enfim, em movimento indígena. E todas essas pessoas, hoje a gente tem um grupo, onde a gente debate isso dentro do grupo. Após os debates, de acordo com os temas que são levantados, a gente traz isso para dentro do clube, e aí a própria equipe de marketing discute de que maneira abordar e de que maneira tocar no assunto. Hoje de manhã, o presidente Marcelo Paes mostrou uma das campanhas que o Fortaleza fez, que foi de combate à depressão e suicídio, que para mim foi brilhante a campanha, que foi a da pichação no muro. Por exemplo, esse é um dos assuntos que o Bahia estava em pauta para tocar. Após a campanha no Fortaleza, a gente segurou até para que não ficasse parecendo que a gente estava querendo fazer mais coisa em cima, então a gente vai reencaixar a campanha em outro momento. Mas só para vocês terem a ideia do cuidado que a gente tem, justamente porque existe muita polêmica quando se toca nesses assuntos, um caso desse como o suicídio, depressão, antes da gente criar qualquer campanha, a gente chama um especialista no assunto, então a gente chamou o psicanalista, ele fez uma palestra exclusiva para a gente do departamento,
para a gente entender de que maneira a gente pode abordar. Por exemplo, vou dar um segundo exemplo. A gente fez uma campanha que hoje o sócio do Bahia ele pode ter na carteirinha o nome social dele. Então, em caso de algum transexual, ele pode ter já o nome social na carteirinha de sócio. Mas a gente não sabia de que maneira se dirigir a esse público, porque, às vezes, a gente, pelo senso comum, não, fala assim que está tranquilo, e não é. Existem maneiras de você tratar, maneiras de se tocar no assunto. E a gente chamou uma transexual lá no clube, que ela é engajada no movimento contra o preconceito, e ela deu uma palestra para a gente, ensinou de que maneira a gente abordar, de que maneira tratar. Hoje a gente tem um transexual trabalhando com funcionário do clube, na loja do clube. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito em trabalhar a favor das minorias, mas também falar de maneira mais delicada. Eu acho que a exemplificação disso tudo está num vídeo que eu trouxe para exibir aqui para vocês, que é intitulado de Bahia, o Clube do Povo, que ele trata um pouquinho de cada coisa nesse vídeo. Então, enquanto ele está colocando o vídeo, então, esse vídeo deu origem ao lançamento de uma série de produtos que faz parte da linha Bahia Clube do Povo. Essa camisa que eu estou usando faz parte da coleção, que ela tem nome de bairros populares de Salvador. Então, a gente começou a criar uma identificação com o público que se sentia, de fato, discriminado. Então, Bahia, como um clube tão popular, precisava fazer, de alguma maneira, com que essas pessoas se sentissem respeitadas e parte também do clube. Então, a gente tem uma outra camisa, por exemplo, que é uma camisa que tem, lá em Salvador a gente chama de baba, né? Que no resto do país chama de pelada, a gente chama de baba. Os campos de baba mais famosos de Salvador, a gente fez uma camisa só com os nomes dos campos de baba. E como a ação de lançamento dessa camisa, a gente promoveu uma peneira num dos campos, que chama Campo do Tejo. Essa peneira teve 586 inscritos. Dos 586, uma menina e 585 meninos. Foram aprovados 6, ela e mais 5 meninos. Então, assim, ela tem 12 anos, jogou no meio dos meninos, foi aprovada. Como a gente ainda não pode ter, né, categoria sub-12, sub-13 dentro do clube, por conta do Ministério Público, ela vai ser agora monitorada fora do clube. A gente tem uma escolinha de futebol de salão. Ela vai começar no futebol de salão, vai jogar com os meninos e vai ser monitorada até a idade de entrar numa categoria já de futebol feminino. Ela é de família muito pobre. A avó, ela mora com os avós, e a avó sustenta a casa com venda de amendoim. Vende amendoim e sustenta a casa assim. Então, ela é um caso emblemático e é uma menina de muito talento, tem com inspiração, a inspiração dela é Formiga, que coincidentemente é baiana e torcedora do Bahia. Então, a gente sempre faz questão de falar muito dela, porque ela realmente é já não é mais uma jogadora, é uma entidade já. Lene, eu posso quebrar o protocolo? Claro, vamos lá. Vamos lá. Inclusive, eu queria até acionar Rafael e, na sequência, também meu amigo Ricardo. E a gente vai pegar um pouquinho de tempo num assunto que o Bahia entrou recentemente, o CSA também entrou, já acho que desde o ano passado, o Sport está no processo, ainda talvez no futuro avaliar, pedir uma opinião a Rafael também. Marca própria uniforme. É um bom negócio? Lene, começa com o Lene, depois Rafael e sequência Ricardo. Para a gente foi um excelente negócio. O Bahia possuía o último contrato com fornecedora grande, foi a Umbro, que é uma excelente fornecedora. Tem uma vírgula a dizer do material da Umbro, excelente qualidade. Além de ter grande qualidade,
tinha boa entrega, atendia bem o mercado, não tinha uma vírgula para dizer. Só que a gente começou a entender que no processo de fornecimento de material esportivo, quem menos estava ganhando era o clube. Então, quando a gente fazer uma conta, que a gente fala uma conta de padeiro, a camisa custava R$ 249 e o clube dos 249 só ficava com R$ 11. Por que isso? Porque o cálculo do royalty não é feito no valor do preço de venda, e sim no valor em que a fábrica vende ao varejo. Então, a camisa de 250, ela é vendida a 125. Então, a gente ganhava, se for arredondar, 12,50 na camisa. Agora, essa mesma camisa, se ela não tiver o escudo do Bahia, ela vai valer 249? Não vai. Então, algo estava errado no processo. A partir daí, a gente, tomando como base essa linha de raciocínio, seguindo, tentando estudar um pouquinho de processos como do CSA, Sampaio Corrêa, Paysandu, outros clubes que já possuíam marca própria, a gente resolveu montar o nosso projeto. E aí, com base nisso, fizemos o projeto, lançamos em dezembro do ano passado. Eu falava em off ali com a Alan, já alcançamos aí 120 mil peças vendidas. O recorde de um ano do Bahia eram 150. A gente tem 7 meses, nem completou 7 meses, já tem 120 mil. Então, nosso faturamento quase quadriplicou com a venda de marca própria. E é um negócio hoje que qualquer um que me perguntar, eu também assino embaixo. Eu acho que, óbvio, não existe uma receita de bolo, cada clube vai ter uma característica diferente, sua torcida tem um DNA, tem a forma de você abordar o torcedor, mas cada um tem um caminho. Só antes de passar para eles, eu queria só agora complementar aqui com o vídeo da O vídeo tá ok? Bahia Clube do Povo. Minha mãe diz, sempre que a gente quer comer. Regra oficial, a praga é 4 passos. Eu sou uma das primeiras a ser escolhidas no bloco da rua. Preta é minha pele e meu coração é tricolor. Eu tenho 2 mães e as 2 são amigas. Lá em casa, uma regra nova no casamento. É sério! Todo mundo nasce com um. Não importa as diferenças, não importa a cor, não importa os gostos, não importa a história. Pode menino, pode menina, se a gente sempre dá tudo certo. Ainda dá tempo, velho. Muito bom. Isso aí, então acho que isso aí representa para a gente tudo que a gente quer passar, de fato, de conceito para a sociedade, que é o que a gente quer. Ninguém nasce preconceituoso, a gente adquire isso com a convivência, enfim, com o convívio, né, em sociedade, e o que a gente quer é buscar cada vez menos acabar com isso e dar oportunidade a todos que façam parte do Bahia, e, enfim, Muito bom. isso. Obrigado, Lene. E depois que você volta aqui um pouquinho, eu vou passar já a apresentar aqui o Rafael. Rafael Soares, que é executivo do esporte do Recife, e vai falar um pouquinho também, Rafa, sobre esse desafio também, sobre marca própria, uma série de desafios que os clubes do Nordeste têm. E aí é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar vocês pela iniciativa de fazer eventos como esse na nossa região. Importante o Nordeste debater futebol, entender futebol, os clubes estarem aqui, cada um colocando seus cases, suas dificuldades, aquilo que deu certo. A gente aprende ouvindo o Lene, estava agora no almoço conversando com o presidente do CSA, aprendendo também. Então a gente vai, o presidente Rafael, que é meu xará, inclusive, a gente vai trocando figurinha, vai entendendo para deixar o futebol da região mais forte. E como nossa mesa fala que é o futebol além do gol, o bastidor do futebol, às vezes para dar forte lá na frente, dentro de campo, começa na administrativa, na gestão do clube. E eu estou no esporte desde 2 de janeiro, a gente ainda sofre o processo eleitoral para entrar no clube. Já estive no clube em outra gestão também e retorno agora. Estive em 2007, 2008 e a gente
naquela gestão, foi pioneiro em muita coisa, em fazer uma rádio de estádio, colocar um mascote em campo, a primeira loja oficial, lançamento de uniforme, enfim. Site oficial foi naquela gestão também. Então, enfim, agora a gente retorna novamente para 2019, 2020, fazer um trabalho de reconstrução do clube. A gente sofreu uma gestão muito ruim, que era contrário a isso aqui que está acontecendo aqui, porque ela rompeu com a Liga do Nordeste e queria colocar o esporte apartado desse grupo de debater futebol nordestino, porque achava que o esporte estava em outro nível. E a gente viu onde é que o esporte chegou, no rebaixamento. E a nossa ideia é trazer o esporte de volta para a Liga do Nordeste, voltar a se relacionar com os clubes do Nordeste. E é um trabalho muito grande. Lá no marketing, a gente todo dia está pensando como captar receita, como trazer o torcedor de volta. Eu acho que o que a gente colocou como meta principal para 2019 e 2020 foi trazer o torcedor de volta. Isso é um trabalho que o futebol, obviamente, é o maior captador de gente no estádio, mas o marketing é responsável por fazer um match day bem feito, por fazer uma captação, uma comunicação nas redes, para falar a linguagem da sua torcida, e isso também ajudou ao esporte a trazer o torcedor de volta. Mesmo esse ano que o esporte joga a Série B, não jogou a Copa do Nordeste, o esporte tem uma média superior aos últimos 6 anos, onde o esporte teve na Série A, Sul-Americana, foi 6º colocado do Brasileiro 2015, e a gente esse ano conseguiu colocar uma média superior, justamente isso, fazendo um match day, um dia de jogo bem feito com a torcida. Então esse foi nosso trabalho, que a gente chegou, foi olhar os números de média de público e pensou, vamos trabalhar a trazer o torcedor de volta para o estádio. A gente fez algumas campanhas interessantes, como aquela do o preço da cerveja diminuir a cada 5.000 pessoas que ia para o jogo, e acabou que era no outro dia ligando as marcas de cerveja para a gente, para querer colocar a marca na campanha, querer se envolver com isso, porque acabava que um cobrava do outro. E o esporte tem umas torcidas que chama Leões Beer, Sport Shop, essa turma toda desesperada. Depois que lançou do refrigerante, e assim, começou a trabalhar o engajamento da torcida entre eles para que o estádio voltasse a encher. A gente fez um pernambucano com média de público superior ao segundo, terceiro e quarto colocado. O esporte teve mais público que Náutico, Santa Cruz e Central juntos. O esporte teve uma média de público de 16 mil, o segundo colocado foi 8, o outro foi 5, o outro foi 4. Então o esporte conseguiu de volta trazer a torcida para dentro, e isso foi com o trabalho. Outro ponto que a gente colocou para envolver o torcedor com o jogo, com o futebol, não só nas ações, mas com o futebol, com o dia do jogo, foi criar novos planos de sócio. A gente tinha uns planos lá, que era um sócio de R$50, outro de R$200, um de R$400. A gente achava que faltava dialogar com outras camadas da sociedade. A gente criou um plano de sócio que é voltado para o usuário do Bolsa Família. Apanhei demais na imprensa, cara. Você não sabe que eu entrava na rádio todo dia quase para desmentir o pessoal falando da gente. Gente pedindo direito de resposta, desgastando o tempo todo, porque o esporte fez um plano de sócio para o beneficiário do Bolsa Família. E alguns diziam, se o cara não tem nem o que comer, você quer fazer um plano de sócio para esse cara, você está extorquindo ele. E a gente teve que tentar explicar e, assim, querendo ou não, abriu a porta do clube de futebol para quem tem baixa renda. E às vezes o cara de baixa renda tem que ter lazer também. Eu até falei numa das rádios, e repito aqui, entrei na Transamérica no ar, vou falar o nome da rádio. E a Transamérica, como uma rádio musical, eu falei, aproveitando que eu estou na rádio musical, vou mencionar Titãs, que fala assim, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. E o futebol é arte, é diversão. Então, a gente não tem que se preocupar somente em alimentar. O Estado vai se preocupar mais com isso, mas eu sou clube de futebol, eu vou preocupar em proporcionar a arte. Então a gente fez um plano de R$10, onde o ingresso está gratuito para todos os jogos. É um setor popular do estádio, mas você paga R$10 por mês já para todo jogo. Então a gente começou a trabalhar a volta do torcedor ao jogo, e isso tem várias ações e ativações. Todos os parceiros quiseram se envolver. Chegando de manhã na Ilha do Retiro, quem conhece o esporte, eu não sei se vocês conhecem lá o esporte é um clube social, ele não é só um estádio, ele tem no seu entorno ali 6 piscinas, um parque aquático, tem quadra de tênis, 4 ginásios, quadra de society. Muita gente que vai no esporte vai de manhã, fica fazendo churrasco no clube, joga bola no society, toma banho na piscina e vai para o jogo à tarde. Sendo que a gente não potencializava a estrutura física do esporte para fazer um match day bem feito. Então a gente chamou os parceiros, a gente tem na manga hoje um patrocinador que é uma empresa de feijão, e a gente voltou para fazer uma degustação de caldinho, chamou outro que é de pipoca,
e coloca uma banda, o esporte, todos os shows tem música ao vivo no jogo. Então, assim, o foco do marketing do esporte para 2019 foi, de fato, trabalhar o match day, o dia do jogo. A gente se preocupa com ações, o calendário do ano, a gente desenhou um calendário para o ano também, tem campeonato de pés para quem joga videogame, dia de pets para quem tem cachorro, quer levar o doguinho no clube lá e vai ter castração, vacinação, adoção. O calendário do ano está repleto, mas a gente canalizou nossa energia para o futebol, sabendo que esse ano era um ano que o futebol tinha que dar resultado, tinha que voltar para a Série A. O esporte não sobrevive a outro ano de Série B. Então o esporte tem que bater na Série B esse ano, olhar, ver como é ruim, olhar assim para a gente como está difícil se manter, se pagar na Série B, olhar para lá e voltar para a Série A. Então toda a canalização do marketing do esporte foi para o jogo, trazer o torcedor para o estádio. Nós não estamos no G4 por causa de um gol, somos o quinto, empatado com o quarto em todos os critérios e no gol pro 1 a menos, mas a gente entende que é todo trabalho que parte já do marketing, o estádio mais cheio, a torcida mais perto, mais sócios para o clube, para gerar receita, gerar a motivação do jogo para cada vez buscar os pontos. Então, o nosso trabalho no marketing tem sido esse, e em paralelo a isso, a gente também deu uma mudada na comunicação do clube. A gente notou, chegando lá no esporte no começo do ano, que a nossa rede social era informal demais, se reportava ao torcedor no Twitter de forma muito formal, e a gente decidiu mudar a cara do nosso Twitter. Se alguém não segue, pelo menos veja como é que é lá. A gente interage com o torcedor de uma forma muito leve, muito engraçada. Foi muito engraçado agora no Dia dos Namorados, porque teve um beijo inusitado que a Globo pegou, de um casal lá que soltou. Um beijão, assim. O cara chupou a língua da menina. Ou não, foi o contrário, Botou a língua pra fora e chupou. Aí a Globo pegou, fez uma matéria e tal. Assim, a gente pegou em Dia do Namorado, botou fez namorado e botou o beijo lá. Cara, foi o post mais curtido, mais comentado e mais retweetado dos últimos, sei lá quanto tempo foi. E a gente achou que era muito melhor e muito mais leve tratar futebol com essa leveza. Muito mais dinâmico, engraçado. Então, a gente não busca mais aquela rede social informal que apenas vai trazer notícia ou informação. Foi gol, substituição, contratação. A gente quer uma rede social que fala em linguagem de torcedor, então a gente mudou essa cara. Nossa TV, a gente vive uma competição com o Bahia e Fortaleza todos os dias. Não sei se você está assim também. O Fortaleza também está com a gente. Os três ali. O Bahia hoje é o primeiro. Passou agora na última curva. Mas acho que está quantos mil? 90 mil? 92 mil. O Sport está com 90 mil, acho que o Fortaleza deve ter 89 mil. Deve ser por causa dos 100 mil, né? Quem chega em 100 mil no YouTube ganha uma placa. Uma placa de YouTube. Está Sport Bahia. Era Sport Bahia antes. Fortaleza deu uma arrancada boa, colou nos dois, né? Está os três. E a gente está... Nosso YouTube, nosso canal oficial do clube de TV, a gente também mudou a cara dele para ficar mais fácil a compreensão, a linguagem mais leve, não ficar apenas mostrando treino e entrevista. A gente queria mostrar a descontração, o bastidor. Então, tudo isso foi a forma que essa gestão, que eu faço parte, que eu entrei, resolveu trazer uma nova cara para o clube, uma forma mais leve. Eu acho que esse tem sido nosso trabalho pioneiro assim, dentro do esporte é pioneiro. O esporte sempre foi uma formalidade absurda, um conservadorismo, tudo é absurdo, tudo para mudar alguma coisa, tem que falar com 1000 pessoas. Graças a Deus a gente teve carta branca do presidente para trabalhar a linguagem do esporte esse ano, e estamos trabalhando justamente essa mudança de característica para que todo torcedor assista nossas redes, acompanhe nosso canal e possa se identificar, rir, possa se divertir, porque futebol tem que ser isso, não só apenas trazer notícias, não só apenas informar, mas também trazer diversão, trazer alegria. E eu acho que esse tem sido o nosso carro-chefe para 2019 aí. Rafa, só questão de marca própria, o posicionamento hoje do esporte. Esqueci dessa. Certo. A gente tinha um contrato com a Under Armour que ia até 2022. A gente achou que o serviço não era o que a gente esperava, uma empresa americana que não entendia o cenário de futebol, não trabalhava com futebol propriamente dito. Eu falo o nome da marca aqui porque eu estou entre profissionais, gente do mercado, então não vejo problema em falar o nome da marca. É de conhecimento público, inclusive. A gente chamou a empresa para ver se era possível
fazer o distrato, a empresa achou que era interessante. Quando a gente anunciou isso, choveu propostas. Inclusive proposta de marca própria, que eu não sabia que existia proposta de marca própria. O cara vem para conversar com você e falar que oferecer a marca própria. Eu disse, cara, se a marca é própria, precisa de você para quê? Então a gente entendeu que mudava pouco. Na verdade, existe uma empresa por trás, existe uma fábrica por trás que faz distribuição, confecção. O clube não faz distribuição, o clube não faz confecção, o clube não tem costureiro lá dentro. E não tem também a distribuição, os caminhões do Bahia, do Fortaleza, do Santa Cruz e do Náutico andando por aí. Não tem. É apenas, na minha leitura, viu, Leni? Foi apenas tirar a marca do lado direito ali e você, obviamente, ganha mais. Você vai ganhar mais porque você deixou de rentabilizar um terceiro atravessador que estava ali no meio. Sendo que a gente olhou outros modelos de negócio. O Sport optou por entrar para a Umbro, que é a última do Bahia, e a gente sentou com a Umbro. A gente optou por um modelo de negócio que não recebia luvas, que eu acho que é onde diminuía muito a rentabilidade. O clube recebia um aporte de luvas, tantos milhões ou um valor grande, e ficava recebendo 10%, 12%. O Sport não quis luva, a gente negociou uma margem bem maior para receber somente na venda. Não quero luva, eu quero só a venda da camisa. Se vender, eu ganho quanto por uniforme? Aí eu vou me resguardar desse número aqui, porque está vedado contratualmente, mas é muito maior do que a gente ganharia se tivesse recebido o que o Sport recebeu de luvas da Adidas e da Under Armour, por exemplo. Perfeito. Então a gente optou por manter a marca com a Umbro. Assim, não está fora dos nossos planos lá na frente analisar novamente. Mas hoje a gente se sente bem com a Umbro, eu acho que vai ser uma camisa interessante e eu acho que a vendagem vai ser boa. Muito bom. Ricardo Lima agora, que é executivo comercial e de marketing do CSA. Ricardo, seja bem-vindo aí. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar o pessoal do futebol interativo, porque já milito no marketing esportivo há 10 anos e é muito difícil de ver um evento como esse, principalmente formado por profissionais do Nordeste. Então, com isso, eu acabei conhecendo algumas páginas que a gente só tem contato virtualmente, pessoas também de outros polos, e a gente sempre vai acabando aprendendo mais e mais. Então, eu digo que a gente sempre está passando por um processo de autoconhecimento no Nordeste. Então, os clubes começaram a evoluir de 2013 até agora e continuar. Então... Oi, pronto, desculpa, pensei que alguém falou. Então, esse processo de evolução ainda precisa ser melhorado. Precisa se investir mais dentro do clube e dentro de profissionais qualificados. Eu sempre converso, sempre falo em rodas de debate de marketing esportivo, que a gente tem perdido grandes profissionais qualificados dentro dessa área e assim a gente está tendo uma desevolução do sistema de marketing esportivo. Então, quando eu vejo o trabalho feito por Lene é uma pessoa que eu já trabalhei por um breve período de tempo, uma evolução de 6 anos, que o Bahia hoje chega a lotar quase uma arena Fonte Nova, o Rafael vindo para o esporte, você propriamente no Botafogo da Paraíba, e um trabalho que eu já encontrei no CSA com o presidente Rafael Tenório. Fui contratado em 2018, então já encontrei um cenário, vamos dizer, animador, porque quando eu cheguei no CSA, os profissionais falavam, eu não recebia nem meu 13º. Aqui era lama, aqui não existia. Então, até para o torcedor isso é ruim. Então, o torcedor passou a ter autoestima, que eu digo que é mais importante do que qualquer título. Então, foi recuperado isso dentro do CSA. Claro, um processo comercial também que vem a partir da formação desse departamento comercial, junto com o setor de marketing do clube, que a gente tem alavancado e trazendo novos patrocinadores e novas receitas. Que até então, os patrocinadores do próprio CSA eram patrocinadores locais. Hoje, se a gente observar nosso uniforme, a gente tem patrocinadores fora de Alagoas. Então, isso é muito bom para o dia a dia. E campanhas que a gente pretende fazer, que a gente já está desenvolvendo. Claro, eu digo que é tudo novo, também porque o clube ele teve uma ascensão muito rápida. O clube saiu de uma Série D e hoje está numa Série A. Então, a gente está aprendendo a lidar. Apesar de eu ter passado por alguns clubes, eu ainda estou aprendendo a lidar com o CSA e preciso entender esse dia a dia. Por isso que eu digo que os clubes do Nordeste estão em constante evolução. Eles precisam. É o caso, como eu já citei aqui, do próprio Bahia, que hoje para mim é um case de sucesso, Fortaleza, que eu tenho que falar também na parte de marketing, na parte de comunicação, que são clubes que a gente deve também aprender com eles. Então, apesar da gente ser gestor, a gente precisa também analisar, a gente precisa ver esse cenário. Então, eu digo que é um constante aprendizado. Eu ligo para a Lene, como ligo para Rafael,
A gente discute uma série de fatores em relação a patrocínio, como o Rafael me ligou há duas semanas atrás. Ricardo, tal patrocinador. Então, existe essa comunicação entre os clubes que faltava antigamente, e isso é necessário. A gente tem que entender que a disputa é dentro de campo. Fora, todos nós somos amigos. E precisamos evoluir cada vez mais o marketing esportivo do Nordeste e, claro, também nossos clubes. Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a marca própria, o CSA, e já vou lhe fazer uma pergunta na sequência, e aí o Rafael e o Lene também, que na sequência pudessem responder. Marca própria, segundo tema, seria fundo de investimento. Tá? Acho que o CSA recentemente teve uma notícia que poderia passar por uma proposta de fundo de investimento, se tornar... Hoje você tem no Figueirense, que é uma sociedade anônima, que é uma empresa, uma SA, se tornou em 2017, e recentemente o Botafogo de Ribeirão Preto se tornou também uma SA, ou seja, é uma empresa. Inclusive, para vocês terem ideia, 21 milhões foi investido na Arena, né, recentemente, por esse grupo de investimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, inicialmente, marca própria e fundo de investimento. Alan, eu acompanho o pensamento do Rafael em relação à marca própria. Eu acho que a marca própria, vamos dizer, é do clube, mas em relação à fabricação e outros termos, é uma empresa que acaba fazendo. A gente só, vamos dizer assim, trocou aquele antigo fornecedor de material e colocou uma marca. Claro, o torcedor se sente melhor, porque é uma marca do clube, então a gente acaba vendendo mais. Esse contrato do CSA, que saiu do fornecedor antigo e veio para Azulão, é um contrato que foi negociado em 2017, já no final de 2017. Claro, o faturamento do CSA aumentou. Por quê? Antigamente a gente não tinha controle em relação à venda de material para terceiros. Hoje esse material precisa passar para o CSA e do CSA ir para esses terceiros. Então a gente perdia muita receita com isso. E isso daí prejudica a vida do clube, porque a gente sabe, cada receita que vai chegando para um clube de médio porte é muito. Centavos fazem falta. Então a gente precisa se cercar, não é só questão da marca própria, mas ter outros produtos também dentro do clube que venham a levar essa marca e dessa marca a gente adquirir mais receita. E como é que você vê a possibilidade, esse tema aí muito se fala, a solução para alguns clubes se tornarem empresas? Qual é a sua opinião sobre isso? Comentou recentemente no noticiário que o CSA teria sido procurado por um grupo, depois queria a opinião dos colegas, se isso é bom ou se isso é ruim, qual o ônus e o bônus da possibilidade de clubes se tornarem empresas? Eu converso sempre com o presidente Rafael Tenório em relação a isso. Eu acho que é uma continuação. Você tem uma empresa, então você vai fazer dar certo, vamos dizer assim. Geralmente, a maioria dos clubes tem um histórico de pessoas que já estão há anos e anos, então o clube passa por insucesso. E essas pessoas não conseguiram obter sucesso. É o caso do CSA. Precisou, hoje, o presidente Rafael Tenório assumir o clube para ele obter sucesso. Então, o CSA tem uma trajetória de sucesso por causa de uma pessoa. Mas aí a gente precisa pensar o depois, e esse depois. Por isso que hoje é procurada essa empresa, justamente para o CSA continuar evoluindo, vencendo e, claro, dando orgulho à sua torcida. Então eu vejo o clube empresa como uma forma dos clubes de médio porte, claro, evoluírem, chegarem a mais. É o caso hoje do Bragantino. Que a Red Bull assumiu. Com a Red Bull. Se eu não me engano, o Bragantino deve estar em segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Então a gente já começa a ver que é um case de sucesso. Se você analisar, esses clubes que estão recebendo esse investimento são os clubes que estão brigando mais ali em cima na tabela. Você tem um Botafogo justamente com fundo de investimento, você tem o Bragantino também, que não é à toa, é a porta muito forte. Né? E a gente precisa desse fundo de investimento. A gente não vai conseguir viver só de receita de TV, que hoje todos estão vivendo de receita de TV. A gente sabe que com a saída da Caixa, não era uma grande receita, mas ajudava, e eu digo que a Caixa recebeu mais do que nos deu, isso daí está comprovado. A gente buscou novos patrocinadores, só que ainda não é suficiente para manter o produto futebol. Então, claro, clube empresa é uma possibilidade de você ter investimento e ele continuar no campeonato, ganhando, dando alegria ao torcedor e ter uma continuação maior. Rafael, qual a sua opinião sobre... E se alguém já bateu a porta do esporte, a possibilidade do esporte ter um clube empresa? Eu confesso que eu não tenho opinião formada sobre isso.
O Sport já, há uns anos atrás, muitos anos atrás, na verdade, se ventilou a possibilidade de se tornar uma sociedade anônima e montar uma empresa e abrir capital e tudo mais. Mas eu acho que mais importante do que você fazer o clube estatutariamente mudar a sua natureza de ser um clube social, um clube, uma sociedade esportiva da sociedade civil e sim uma empresa, mais importante é mudar a forma de gestão para que o clube seja gerido como empresa. Eu acho que se a gestão não for boa, ela não vai ser boa no clube empresa, no clube social, no clube, numa sociedade, num sindicato. A gestão tem que ser boa. Então eu vejo bons casos de gestão de clubes que não são empresas. Aliás, no Brasil quase nenhum clube é empresa. Então, pegar o primeiro colocado da Série A até o 20º, eu posso pegar o exemplo ruim para dizer que ele é ruim porque ele não é uma empresa, e posso pegar o exemplo bom do Palmeiras, ele também não é empresa. Mas eu sei que muitos clubes têm empresas por trás. O Palmeiras tem empresa por trás, o Fluminense passou um tempo tendo uma empresa por trás. Agora, os dois primeiros colocados da Série B, que estão disputando lá comigo, Botafogo e Bragantino, Botafogo de Ribeirão Preto e Bragantino, tem empresas por trás aportando dinheiro, mas para aportar dinheiro no clube, não necessariamente o clube precisa ser uma empresa. O Palmeiras não é uma empresa e tem a Crefisa lá, jorrando dinheiro lá no Palmeiras lá, o Palmeiras está fazendo negócio com a Crefisa, como a Unimed fez com o Fluminense há um tempo atrás. E outros clubes devem ter outros casos também. Então, assim, eu acho mais importante a gestão ser bem feita. O Sport sofreu uma gestão ruim, o Sport está dando dinheiro, não tinha dinheiro que desse certo, porque a gestão era muito ruim e o dinheiro ia acabar. E agora o Sport continua sem ser uma empresa, é um clube social, com estatuto, conselho deliberativo. Vez ou outra eu tenho que ir no conselho prestar esclarecimento, porque saiu Under Armour, porque entrou Umbro. Aí eu vou lá no conselho, me submeto a isso, explico aos conselheiros. Mas o Sport hoje está sendo gerido mais profissionalmente do que era ano passado. Então, assim, eu imagino que é mais a cultura do gestor do clube. Eu vejo o caso do Bahia, eu acho o caso sensacional, que o Bahia remunera o presidente, remunera o vice. O Bahia não é uma empresa, mas o Bahia faz uma gestão como empresa. O Bahia é gerido como empresa. Acabou aqueles cargos estatutários, não foi, Lênin? Só tem agora os gerentes que se reportam ao presidente. Antigamente no Sport ainda tem o vice-presidente, vice-presidente de marketing, presidente, vice-presidente, o vice-presidente de marketing, vice-presidente jurídico, vice-presidente de comunicação, vice-presidente de futebol. O Sport tem tudo isso. Interessante essa colocação, porque justamente quando a gente chegar aqui ao Lênin, porque o Bahia tinha o seu CEO, né? Ou seja, tinha um presidente remunerado. Qual foi a experiência que o Bahia teve com essa situação? Vamos lá. Primeiro falar a respeito de CSA e de ser SA, para não parecer que é CSA, e também da questão de ter um fundo de investimento. O Bahia foi SA em 1999. Foi o primeiro clube do Brasil a virar um SA e foi um dos maiores problemas, até hoje ainda gera problema da história do Bahia. Essa proposta que eu falei que o Sport foi muito tempo atrás foi em 2000. O Sport 2000 abriu o processo CSA, estava tudo andando, esquematizado, puxou o freio de mão aí, porque viu as coisas não estão andando muito certo. Só para que é uma coisa, não é nova, isso aqui é uma conversa muito antiga. velha. E aí, em 99, o Banco Opportunity, que tinha como seu dono e presidente Daniel Dantas, comprou 49% do Bahia. Logo depois que o banco colocou um gestor, o Bahia começou a dever ao banco, e aí o banco deixou de ter 49%, passou a ter 51%, depois terminou com quase 60%. Enfim, o banco usou o clube naquele momento. Não estou dizendo que o modelo SA é algo ruim, não. Eu estou falando da experiência do Bahia. Eu não era do clube, mas sempre acompanhei. E foi gerando o banco usou da maneira que quis, e na hora que ele achou que o negócio não era mais interessante para ele, ele simplesmente abandonou o negócio e deixou para que o clube tocasse da maneira que quisesse. O Bahia teve que recomprar as suas ações para poder voltar a ser dono de si próprio, e isso até hoje existem dívidas que são da SA e dívidas que são do Bahia Clube. Então, até hoje a gente tem processo, porque o processo está na SA, não está no Bahia Clube, apesar da SA não existir mais. O Vitória também já foi SA, lá na Bahia. Então, a experiência lá nos anos 90, finalzinho dos anos 90, não foi positiva.
foi usada de maneira errada. Daniel Dantas já se envolveu aí um monte de coisa, de lava-jato para coisa pior. Então, a gente sabe que o clube, naquele momento, estava sendo usado para algo que não era devido. Em relação a você ter uma empresa investidora, aí não. Aí eu acho que é outra situação. E é o que o Rafael falou. Hoje o Bahia é gerido como uma empresa. E isso gera credibilidade no mercado. O fato de gerar credibilidade no mercado atrai investidores para querer participar. O fato do investidor vir não significa que o investidor é quem vai mandar no clube. Então, isso precisa ficar muito claro na hora de se fechar o contrato. Quem é que manda? Um bota dinheiro, mas quem manda é o de cá. Então, isso precisa ficar muito, muito claro. Há muitos anos atrás, eu conversei com o Brunoro, que era o chefe da Parmalat, no projeto Palmeiras Parmalat, e ele dizia o seguinte, que o projeto deu certo porque quem mandava era quem botava dinheiro. Eu acho até que, de fato, ele está 100% coberto de razão. Para o futebol daquela época, como as coisas eram feitas de maneira muito política, precisava da empresa ali tomar conta, porque senão a coisa não andaria. Então, eu acho que o cenário é diferente hoje em dia. Se o clube estiver bem gerido, de maneira administrativa, e você tiver um investidor, você não precisa necessariamente virar um SA. Eu acho que o mais importante é o que a gente tenta fazer no Bahia, que é criar mecanismos que sejam irreversíveis. Ou seja, antigamente, o Bahia, se o presidente quisesse antecipar a receita, ele antecipava. Hoje, ele não consegue antecipar se ela não for para o Conselho Deliberativo e se isso não for aprovado em Assembleia. E, quando eu falo Assembleia, são os sócios. Então, ele tem que ter a maioria dos sócios aprovando para ele conseguir fazer a antecipação de receita. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente tem 3 minutos antes das perguntas. Hoje, o Fortaleza, o seu departamento de marketing, é uma empresa. Você acha que é possível fazer isso? Cada um tem 10 segundos para falar aí, se é possível falar de uma empresa, um departamento de marketing de cada um do clube de vocês? Eu acho que é possível, depende de cada cenário. No caso do Bahia, o Bahia tinha praticamente, antes de 2013, quase tudo o seu era terceirizado, uma empresa para cuidar de rede social, uma empresa para isso, outra para aquilo, e a gente entendeu que para o Bahia era melhor internalizar tudo. Então a gente internalizou e as coisas começaram a evoluir. Ok, Rafa. O Sport fez o mesmo caminho. O Sport tinha tudo terceirizado, o Sport hoje trouxe para dentro do clube toda a gestão de marketing e comunicação. Foi a experiência que a gente encontrou melhor para a gente. Dentro de casa tudo se faz melhor, é sempre o que eu digo. Então, antigamente, antes de eu vir para o CSA, o departamento comercial era fora e a gente não conseguia obter resultados. Hoje, como eu trabalho full time, a gente consegue ter resultado porque a gente tem uma resposta mais rápida. Ricardo, o mercado muitas vezes acaba confundindo o que é marketing e o que é comercial. Você é um cara que tem uma atuação e tem feito um trabalho muito diferencial no CSA em relação à captação de patrocínios. Qual o grande diferencial e o que é para o torcedor, para os profissionais que estão aqui, presidentes de clubes, entender qual a grande diferença entre um e outro? Porque muita gente confunde achando que está contratando um executivo de marketing, ele tem a certeza que tem aquela gaveta, Lene, cheia de patrocínio, já vai estar sendo colocada na segunda-feira. Na verdade, eu já trabalhei no marketing capitano e agora já tem um nome comercial. Eu digo que um sempre está ligado ao outro, claro, com funções diferentes dentro de um clube. O departamento de marketing cuidando da imagem do clube e o comercial tentando vender, no caso, esse peixe, que hoje tem sido bastante difícil. Hoje as grandes empresas têm se afastado do futebol. Então, quando a gente vê um clube anunciando patrocínio, a gente já sabe que o trabalho foi árduo. No CSA existe o departamento comercial e o departamento de marketing. Exatamente, é dividido em 2 departamentos. Como funciona? O departamento comercial. O departamento de marketing ele cuida não só do marketing do clube, mas também da comunicação. Tendo o departamento comercial como a captação de recursos. Depois de eu captar esse patrocinador, quem vai trabalhar a imagem desse patrocinador é o departamento de marketing. Muito bom. E, Rafa, como é que funciona no esporte? Existe um departamento separado? Como funciona? Era separado, agora é junto. O marketing, cada clube tem uma realidade, né? Marketing e comunicação hoje é o mesmo departamento, já foram 2 departamentos. Minha forma de tipificar cada um é o seguinte: eu digo que o marketing fala com o seu torcedor, com o seu sócio, o comercial fala com o mercado. Mas caminha tudo junto ali dentro da mesma sala. Então o marketing está buscando dinheiro
receita, prospectando patrocinador, enfim. O comercial está fazendo isso que eu falei. O marketing está trabalhando a imagem para o seu sócio, criando ações, calendário, campeonato de pés que vai ter no esporte, dia de pets, aquilo que a gente se projeta. A gente tem um departamento de comunicação que é separado de marketing. Embora também esteja no mesmo ambiente, a parte de imprensa, site, revista oficial, aplicativo, TV, redes sociais, enfim, aí é a comunicação que também dialoga com o marketing, mas comunicação é uma coisa, no esporte, marketing comercial é a mesma coisa. Lene, como funciona o Bahia? O Bahia, já há alguns anos, a gente fundiu o marketing comercial e virou negócios. Então, a gente entende que a parte comercial é uma ferramenta dentro do marketing, assim como a publicidade. Então, quando a gente faz os vídeos, isso é a parte publicitária do departamento de marketing. Como tem um comercial que também está aliado. A comunicação, ela é uma outra gerência, mas é uma gerência que trabalha conjunta com o departamento de negócios. Então, assim, qualquer ação que é desenvolvida, as equipes de comunicação e de negócios sentam juntas para discutir, elaborar as estratégias e a execução. Lene, esse relacionamento com o torcedor, sócio-torcedor, esse modelo atual que é praticado no Brasil, você acha que precisa ser revisto? E qual o grande diferencial do Bahia no programa de sócio? Eu acho que o programa de sócio, cada clube vai ter um jeito de se aproximar do seu torcedor. O Bahia ficou 3 anos, de 2015 até o fim de 2017, até o início de 2018, remando ali entre 10, 13, 14, aí subia, ia para 15, aí caía, a gente não conseguia avançar. Na gestão de Guilherme Belintani, ele nos deu liberdade de renovar a comunicação e da gente aplicar o que a gente achava que era reaproximar o Bahia do seu público. Então, primeiro, o estudo foi o que a gente pode inserir no plano de sócio que gera impacto na vida financeira do torcedor. Então, combustível, alimentação, remédio, gás, a gente elencou tudo que o cara consome no seu dia a dia. E aí a gente começou a tentar atacar cada ponto desse para que dependesse menos do jogo. O cara começasse a querer ser sócio, menos pelo jogo e mais pelo benefício. O presidente sempre brinca, a mãe dele não é sócia, porque ela não vai para jogo, ela não assiste jogo. Então, como é que ele faz a mãe virar sócia? É na hora que ela vai na farmácia e ela tem 30% de desconto na hora de comprar os remédios dela. É na hora que ela vai na padaria, ela tem desconto na padaria. Aí ela vira sócia. Então, a gente consegue pescar de outra maneira o torcedor. Além disso, o Bahia fez algumas adaptações do seu plano de sócio também. A gente criou uma categoria popular que chama sócio bermuda e camiseta. Isso é uma referência a uma música antiga da torcida do Bahia. E o sócio bermuda e camiseta é um sócio em que ele tem que comprovar que ele ganha até R$ 1.500. Se ele comprova que ele ganha até R$ 1.500, ele tem o plano dele vai sair por R$ 45, e aí ele tem direito a todos os jogos, a votar para presidente, a se candidatar depois de um ano, ele pode tudo. Ele ganha a camisa oficial dentro do plano com R$ 45. Diferente de como é no esporte, que tem um setor popular, a gente usou um outro conceito, que é o sócio de 45, ele senta no mesmo lugar do sócio que paga 90. Por quê? A gente usa um paralelo com o ProUni, por exemplo. Quem é aluno do ProUni não senta no fundo da sala porque paga menos. Ele senta onde ele quer. Então, ele só paga menos porque ele só consegue ser sócio se ele pagar menos. Não é porque ele queira pagar menos. Então, a gente usou esse conceito. Isso também ajudou muito, porque na cabeça aí que eu digo, cada torcida de um jeito. Na nossa, o torcedor interpretou que, naquele momento, ele não estava sendo segregado de um outro porque ele ganha menos ou porque ele se sente inferior. Então, isso ajudou muito, além de desconto em cerveja, porque dentro do estádio, na Bahia, vende cerveja, então a cerveja custa R$ 6, o sócio paga 3. Então, é metade do valor.
ele ganhar a camisa dentro do plano. Então, tudo isso fez com que a gente crescesse. Em 1 ano e meio, a gente saiu de 14 para 37 mil. Rafa, como é que funciona no esporte? Que o sócio de R$45 do esporte é o sócio que paga muito. Por isso ele senta onde ele quiser também. O que é popular no esporte paga R$10. Aí esse senta num setor popular. O de R$45 é um valor do nosso sócio normal. O esporte tem sócio de R$10 a R$400. Então, dentro dessa, a gente separa 2 grupos, que é o sócio clube e o sócio futebol. E o sócio clube, esse sim, são 4 categorias estatutárias que podem votar, ser votado, compor conselho, participar da assembleia, usar o parque aquático, jogar tênis, malhar na academia do clube, enfim. Esses 4 tipos de sócio ele goza de uso da estrutura do clube, não só do futebol. E tem 4 categorias que são sócio futebol. Para essas 4 categorias, o setor que é colocado para elas é o setor mais da arquibancada e da geral. E esse tem de R$10, tem de R$13, enfim, são categorias bem mais baratas. A gente tem, na nossa base de sócios ativos titulares, mais ou menos 20, 22 mil sócios hoje, certo? E esse número não muda há muito tempo. Então o esporte está numa crise, a gente não consegue ultrapassar essa barreira. Pelo contrário, ele vai para 18, vai para 19, vai para 17, vai para 21, vai para 22, mas não sai essa barreira. E a gente tem um problema que o sócio do esporte tem dependente, não sei como é que é no Bahia, no CSA, não tem dependente. Então a gente tem 44 mil sócios adimplentes no esporte. Sendo que eu não considero os 44 mil sócios adimplentes, porque os dependentes são adimplentes porque o titular paga por eles. Então a gente está levando para o Conselho Deliberativo a proposta de que o dependente passe a pagar 10% do valor do que o titular paga, ou seja, quando o titular gerar o boleto, pagar o cartão, enfim, a forma que ele for pagar, ele vai pagar mais 10% para cada dependente que ele tiver. Então, minha esposa e meus 2 filhos são meus dependentes. Eu não pago nada mais por isso. Quando eu passar a pagar, eu vou passar a contabilizar. Então, o esporte deve perder alguma quantidade de sócios, desses 44 mil que temos hoje, mas não deve perder tanto significativamente. Então, o esporte deve chegar a uma barreira um pouco maior de rentabilização. Isso depende da aprovação do Conselho, que eu não sei como é que são os outros clubes, mas o esporte e o Conselho, ele é o órgão máximo do clube, então a gente tem que levar para o Conselho Deliberativo as mudanças para serem propostas e debatidas e de repente, se tem cláusula lá no estatuto que tem que levar para a Assembleia dos Sócios, aí tem que convocar os sócios em 2 chamadas. Mas o esporte tem trabalhado os sócios e, assim, houve um aumento do começo do ano para cá, porque houve um decréscimo do final do ano passado, do rebaixamento. Mas o esporte voltou ao seu patamar normal. O esporte não passou ainda daquela casa ali. Então, a gente está estudando ainda o que é que precisa fazer para mudar isso aí. Eu acho que é muito trabalho e entender o mercado também. CSA, como que funciona, Ricardo? Lá no sócio gestão, ela é gerida por uma empresa? São vocês do comercial, do marketing? Como é que funciona? Antes de falar até no CSA, fico extremamente feliz hoje estar ouvindo a expressão sócio popular. O primeiro sócio popular foi no Vila Nova, em 2017, fui duramente criticado por todos. Sócio popular, quem quiser paga ingresso, cara. Não tem direito de votar. E uma cena que me marcou muito foi um motoboy com 10 notas de R$2 amassada, pagando sócio e dizendo: eu agora sou sócio do meu clube. E eu fico muito feliz por ser duramente criticado, e hoje a gente está discutindo sobre sócio popular em vários clubes. CSA também segue essa linha, inclusive a gente vinha de 4 mil sócios que a gente não conseguia fazer um aumento, então em reunião o departamento de sócio-torcedor, junto com a presidência do clube, resolveram aplicar uma promoção, e dessa promoção a gente conseguiu chegar a quase 10 mil sócios. Então, alavancou muito, porque nosso estádio hoje tem uma capacidade de 15 mil torcedores. Então, a gente chegou a 10 mil. Claro, o mundo ideal já é ter esses 15 mil sócios, só que a gente precisa fazer mais e mais. Eu digo que sócio não é só a entrada, porque hoje eu digo que a maioria dos clubes tem antecipação de receita, nem sócio-torcedor é. Sócio-torcedor, eu estava conversando com o Lênin na hora do almoço, o Bahia hoje já pratica, que tem um valor de adesão, se eu não estou enganado, e depois você paga pelo produto para entrar, não é isso? Se eu não me engano, que já tem no Botafogo e em outros locais. Lá, a adesão é R$10 e mais R$15 da carteirinha.
sendo que esse sócio popular não paga adesão, não paga carteirinha. É a única diferença. E eu acho que o sócio ele deve ter, claro, esse valor mensalmente, que é 20, 30, 40 reais, e pagar pelo produto, que o produto dá o acesso. Mas, claro, dentro disso, tem estratégias, que é trabalhar o sócio no dia a dia. O dia a dia que é o importante, é como você ir no mercado e ter um desconto, você ir na vendinha do seu bairro e conseguir esse desconto, que hoje é muito difícil a gente trabalhar essa comunicação. E a gente fica muito dependente de rede social. Eu acho que a gente precisa ir além. Eu penso, eu trabalho de 8 às 18, vou pegar um engarrafamento para chegar em casa, eu não vou entrar no Instagram para ver o que é que eu tenho. Então, como é que eu devo me comunicar com esse sócio? Então, surge um aplicativo, algo mais fácil que ele possa acessar e ver. Eu digo que a tecnologia vai ser aliada dessa forma, da gente pegar, no caso, mostrar ao sócio onde é que ele vai ter o desconto. O ideal seria, meu celular está no meu bolso, eu entro em um estabelecimento, ele bipa, ó, tem desconto aqui. Espero que um dia chegue assim, porque o sócio ele tem que participar da vida. Se ele é sócio de um clube, o clube automaticamente tem que prestar esse serviço a ele. Então, como eu digo, hoje a gente tem uma antecipação de receita, eu não considero sócio só o nome. Eu quero sair dessa antecipação de receita e ter sócios dentro do clube. Como a gente já tem um sócio popular, que já foi criado também em outros clubes, eu acho que deu boom quando o Internacional resolveu fazer esse sócio popular. Até então, sócio popular era um mito. Então, quando o Internacional lança sócio popular, todo mundo se pergunta, como um clube com mais de 100 mil torcedores, 100 mil sócios, faz um sócio popular? Por quê? Os torcedores estavam deixando de ir para o estádio. Teve o caso agora do Borussia, que tirou 58 sócios torcedores do quadro de sócio. Por quê? Porque não compareceram em 5 jogos, que é o ideal. Então, quando eu digo sócio, ele tem que estar no dia a dia do clube. Perfeito, Ricardo. Gente, vamos passar, infelizmente o tempo, gostaria de falar sobre vários assuntos, entre elas desafios de, por exemplo, como levar o torcedor ao estádio, com a chegada a força hoje da internet, né, no digital, mas tem 5 minutinhos para pergunta, 10, pode ser? E aí, gente, como é que vai funcionar a inscrição? Levantar o braço aqui. Pessoal, vamos fazer só a pergunta direcionada para a pessoa, entendeu? Porque, tipo, ou o Ricardo, Perfeito. o Rafael, o Lene responde, tá bom? Para não ter que os 3 responder. Pode ser? Além disso, alguns clubes ainda põem o momento futebol na frente do momento social. Então, até pela situação que o Vitória está, se ele fizer qualquer campanha e continuar perdendo, é porrada. Então, vamos dizer assim, não criou lastro ainda para poder meter mão e fazer. Agora, eu vou dar 2 exemplos. O Bahia fez uma ação social com o Grêmio. O Grêmio é taxado como um clube racista há muito tempo. Teve aquele caso de Aranha, enfim, que colocou um carimbo de clube racista no Grêmio. E o Observatório da Discriminação Racial nos procurou no jogo antes da Copa América, que foi Bahia e Grêmio, para que Bahia e Grêmio fizessem uma ação em conjunto, usando o emblema do Observatório. Roger e Renato Gaúcho usassem uma camisa escrito "Chega de preconceito". Lembrando que Roger é o único treinador negro na Série A, é treinador do Bahia, e todas as camisas do jogo fossem a leilão para que esse dinheiro fosse revertido para as campanhas contra o racismo. Então, assim, com um clube que esteve disposto a fazer, a gente foi junto e fez. A gente fez com o Ceará, Semana no Meio Ambiente, que os capitães não trocaram flâmulas, trocaram mudas de planta. Uma muda de uma planta que tem muito no Ceará e uma que tem muita na Bahia. Então, algo simples, mas se o clube tiver à disposição, o Bahia está sempre também de braços abertos aí para fazer. Ok. Gente, obrigado. Queria até... Foi o Fernando, né, que fez uma pergunta sobre a questão da importância do público para a criançada infantil, aí ao Ricardo. Queria até aproveitar esse momento, por exemplo, lá no Botafogo, na Paraíba, em João Pessoa, a gente faz e tem um belo nas escolas. Então, a cada 15 dias, a gente leva aí, Ricardo, 2 jogadores para as escolas, sorteia ingresso. Isso está mexendo com o público infantil, porque essa garotada que está lá com 10 anos de idade, com 12, naquela dúvida, ela chega com o ingresso para o pai, e automaticamente ele não entra, ele não paga para assistir ao jogo, né? Mas é algo realmente que vem dando um resultado bem bacana mesmo. Gente, cada um tem 10 segundos só para agradecer e a gente encerrar aqui o painel. Mais uma vez, agradecer. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana a gente mostrar o que a gente está fazendo.
É algo que a gente quer que isso repercuta para o resto do Brasil. A gente sempre fala que se tudo que os clubes do Nordeste, que estão mais organizados, estivesse sendo feito em São Paulo, isso virava case estudado. Então a gente precisa muito enfatizar, que a gente precisa mostrar que a gente está muito mais organizado do que eles lá. Rafael, obrigado. Agradecer o convite, agradecer a organização do evento, está tudo muito bem feito, fiquei impressionado, não sabia que era desse tamanho de organização, desde o seu nome num chocolate, enfim, está de parabéns, eu estou de portas abertas para ser convidado novamente, o esporte vai sempre vir, é um prazer para a gente falar com vocês e estaremos juntos em outras oportunidades. Até mais. Ricardo. Agradecer ao pessoal do Futebol Interativo, agradecer a todos os participantes, patrocinadores do evento e também já faço aqui um chamado, que eu estava conversando com o presidente Rafael Tenório, que o próximo evento já pode ser em Maceió, já tem local para vocês, então vamos lá, porque eu acho que a gente não pode abandonar o futebol do Nordeste, não podemos abandonar nossos clubes e vamos lutar por isso. Chegou o momento. Boa, Ricardo. Tá aí, George. Desafio para ser em Maceió. Gente, obrigado pela atenção, pelo carinho, parabenizar pelo show que esses três feras deram aqui e que vocês continuem aí com o sucesso do evento. Obrigado.